Saudações a todos, mais uma vez saudações a todos. Aqui o Aires, o L4. Venho pela primeira vez fazer a correção do exame de História da UP do ano de 2022, como eu tinha prometido que ia começar a produzir vídeos de correção de exame de História de 2022. Então saber que o cenário que vai ser diferente, iremos resolver pouco a pouco, pois História tem muitos conteúdos e precisa de uma boa explicação, pois História também quer muita cautela. Então saber que esse exame é equivalente às 4 universidades que há em cima. Estamos a falar da Universidade Pedagógica de Maputo, Universidade Pedagógica de Pumbe e Licungo, também temos Rovuma. Antes de começar a resolver, estou a pedir para deixar o seu like, comentar e, por favor, não se esqueça de se inscrever para que você possa ficar atualizado em todos os meus trabalhos. Sem mais demora, vamos começar a resolver. Sobre o ponto de vista epistemológico, o termo história significa. Vamos dar epistemológico o que significa esse termo história. Para mim, a linha correta é, sem dúvida, a linha C, testemunha. 2. A escrita cuneiforme foi inventada por volta de 4 milênios antes de Cristo. Essa escrita foi inventada pelos, e sem dúvida, os sumérios. Porque eu falo assim, os egípcios foram aqueles que inventaram a escrita heliográfica. Então, os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. A linha correta do número 2 é A. 3. A historiografia cristã antiga deixou os homens com uma visão culta ao incutir. Por que deixou? Será que a linha A, ao incutir o preconceito de bem e mal? Ou ao incutir o preconceito do pecado? Ou ao incutir o preconceito de pecado do bem e do mal? A linha correta é, sem dúvida, a linha C. Ao incutir o preconceito de pecado do bem e do mal. Número 3, a linha correta é C. Eu não vou mudar mais o cenário. O que eu falava na aula de geografia, vou deixar mais claro. Para poder resolver um exame de admissão, não se interessa aqui do instituto, ou de uma universidade UEM, qualquer seja a universidade, até a UP, você deve estar muito atento e não ansioso. Deve estar muito calmo para poder entender. Deve ler a questão e perceber. Isso vai te ajudar muito na resolução do exame. 4. A história dos anais incentivou o desenvolvimento da chamada História Nova. Uma história explicativa, problemática, profunda e total. A escola dos anais foi representada por nomes como... Quem representou a escola dos anais? É claro que nós sabemos que foi o Luciano Febbi, mais o Mark Ferro e Marcos Borges. Então, a linha correta está muito errada, a linha A está errada, a linha B está errada, a linha C está errada. E sem dúvida, a linha correta é de Marcos Borges, Luciano Febbi e Mark Ferro. A linha correta do número 4 é a linha D. 5. Maquiavel foi o mentor da concepção do Estado temporal em oposição ao Estado secular. Em que consistia essa concepção? Isso nós já estudamos ao mesmo tempo. Aqui a linha A, na existência de um soberano independente da Igreja centralizada do poder. Não, na existência de uma Igreja independente do soberano. Aqui também está muito errado. Mas a linha correta é sem dúvida a linha C, na existência de um soberano, um rei, que era independente da Igreja e centralização do poder e eleições. Que então assim, o poder devia ser distribuído e deveria ter eleições de dirigentes. Número 5, a linha correta é a linha C. 6. No século XVII, desenvolveu-se o racionalismo e o imperialismo. Identifica os fundadores. Estamos a falar de René Descartes e John Locke, que é a linha A. 7. A história consiste na sucessão dos modos de produção. Identifica os defensores desta concepção. É sem dúvida que é a linha B, a escola dos anais. 8. A África é um continente sem história. Sim,
esse que eles defendiam os brancos. Identifica a corrente que defendia este preconceito. É necessário saber que, tirando a escola dos generais, que é a linha D, a linha A, B, C, D, A, B, C, foram as correntes que surgiram, as correntes que negavam e aceitavam a história de África. Vamos falar de afrocentrista. Diz que a África tem história e não depende de outros povos. Também temos a linha C, que é a corrente progressista, que diz que a África tem história e não depende das fontes. Nós temos a linha B, que dizia a África é um continente sem história, pois nela não tem documentos escritos. Então, dá para entender que o número 8, a alternativa correta, é B. Um dos principais constrangimentos da historiografia africana é relacionado com muito constrangimento. Essa é a dúvida, a linha correta D. A existência de vastas regiões de África, isso é verdade, com poucas ou nenhumas fontes escritas sobre períodos antigos. Por que eu falo isso? Que é a linha D. É necessário saber que a África, a fonte que mais predominou é a fonte oral. A fonte escrita não predominou muito em África, mas sim a fonte oral que se fez sentir muito em África. Número 10. O tratamento das fontes na ciência histórica obedece aos seguintes passos. Sabe, que passo vai seguir? Será que vai seguir crítica? Primeiro vamos criticar. Se nós vimos uma coisa ou ver um livro, nós pegamos um livro na mão, será que primeiro nós criticamos? Será que nós analisamos? Ou será que nós pegamos o livro e damos logo a síntese? Mas eu concordo que é a linha A. Ao pegar o livro, que pode ser um livro da disciplina de História da 12ª classe, nós pegamos o livro e primeiro analisamos fora como está o livro e depois começamos a criticar algumas ilustrações que eu posso não ter gostado, você pode não ter gostado. E depois damos síntese do livro. Não é primeiro criticar, nem primeiro dar síntese. Você pegou o livro já criticou? Não. Pegou o livro já deu síntese? Não. Então a linha correta, sem dúvida, número 10 é A. 11, que é a última questão da historiografia. 11. Restos de habitação abandonados por uma determinada sociedade representa um documento arqueológico. Será que é a linha A, um documento arqueológico? Será que é a linha B, um documento material inconsciente? Será que é a linha C, um documento escrito consciente? Ou a linha D, um documento numismático e inconsciente? Então, eu concordo com a linha, espero que seja essa que você concorda com ele. Eu concordo com a linha, acho que você está perdido. Eu concordo com a linha B, um documento material e inconsciente. Espero, mas não. Desculpa, eu concordo com a linha A, um documento arqueológico. Passamos de número 11 para número 12, que faz parte da história geral. São 11 questões. A guerra do Peloponeso foi a maior guerra da história. Eles afirmam isso. Essa guerra aconteceu da história. Essa guerra foi a maior guerra da história da Mesopotâmia, do Egito, da Fenícia. Não, é claro que é a maior guerra da história da Grécia, em que o Tucídides também participou para fazer anotações nesta guerra. Tucídides também é um dos considerados o pai da história, por ter começado a fazer críticas dele, então é quando ele também participou nesta guerra de Peloponeso. 13. As reformas introduzidas por Drácon e Solone permitiram reforçar o poder, estamos a falar do poder institucionais demográficos, estamos a falar da linha B. 14. A dinastia Surta chega ao trono em 1625 pelo rei Carlos. Essa dinastia era do tipo, estamos a falar da linha B absolutista.
15. A Batalha de Saratoga foi a decisiva na Guerra de Independência do Jeová e deu-se a... Vamos procurar a linha que tem muito 77. É sem dúvida que é a linha C, que é 1777. 16. Desde a sua fundação até 1945, ano da realização do Congresso de Massachusetts, o pan-africanismo realizou vários congressos e conferências. Entretanto, o Congresso de Massachusetts distinguiu-se dos anteriores foi diferente dos anteriores por ter sido o primeiro em que africanos originários tomaram parte ativa na sua preparação e realização. Vamos ver, será que é D? Ter decidido criar um partido continental? Não. Será que é A? Ter sido o primeiro a ser realizado numa cidade de um país colonizador, a Inglaterra? Será que é B? Ter pedido apoio ao Joá e da ex-União da República Socialista Soviética? Então, é sem dúvida que a linha C, ter sido o primeiro em que os africanos originários tomaram parte ativa na sua preparação. É necessário saber que nesta conferência tiveram muitos líderes, os Matacamo Nkrumah, os Amílcar Cabral, entre outros. 17. A 9 de novembro de 1999, o governo do Diretório foi derrubado na França sob o comando de, sem dúvida, Napoleão Bonaparte. 18. Em junho de 1815, Napoleão entra na Bélgica, mas é derrotado por uma coligação anglo-prussiana na Batalha de Waterloo, que é a linha D. 19. O acontecimento que marcou o início da Revolução Francesa a 14 de junho de 1789 foi... Eu sabia que a Revolução Francesa de 1789 foi uma revolução que a população exigia a fraternidade, a igualdade e os direitos humanos, entre algumas coisas. Então aconteceu essa revolução. Mas o que foi? É necessário saber que foi a tomada de Bastilha, que era uma penitenciária, ou seja, uma cadeia, que é a linha D. 20. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada pela primeira vez vamos falar isso na França. Isso aconteceu na França, que é a linha B, a Revolução Burguesa Francesa, em 1989. Os países que lubricaram o Tratado de Brest-Litovsk foram, vamos falar de Alemanha e Rússia. Por quê? A Rússia tentava entrar em 1917 numa revolução socialista. Então, eles vendo que devia sair enquanto a guerra estava em âmbito de terminar, porque a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, depois de ter iniciado em 1914. Então, a Rússia estava na guerra, mas ela tinha que passar de uma revolução devido sofrimento, devido perdas, então muitas coisas. Então, ele decidiu assinar um tratado com a Alemanha que ele podia sair. E 22. A linha 40 do número 21 é a linha C, passar para 22, que é a última alternativa da história geral. Uma das façanhas mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi o chamado Dia D, que residiu essencialmente em bombardeamento da base. Então, é dizer assim, uma das falhas mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi o Dia D. Isso sabemos sim. Mas o que aconteceu? Isso foi quando as tropas francesas foram no distrito tentar lutar, mas foram derrotadas por outras tropas. Isso aconteceu em que é chamado mais de Dia D. Mas nessas afirmações que seguem embaixo, qual é a linha correta? Eu acredito e acerto que seja correta é desembarque das tropas aliadas na Normandia, que é sem dúvida número 22, que a linha correta é sem dúvida a linha D. Caríssimos,
Quero agradecer por esse tempo que vocês gastaram de assistir meu vídeo. E quero que aprofundem mais, assistam mais vídeo, pois isso vos fará crescer e ser mais inteligentes. Não apanhem preguiça, assistam e se inscrevam para poder concorrer a uma universidade. É muito fácil entrar quando você prepara, mas quando você não prepara, você anda a inventar muitas histórias. Anda, aquele também foi difícil, mas quando você prepara de verdade, você vai entrar. Então, tenha foco, siga em frente, não desista e até a próxima. Mas não se esqueça de seguir meu canal, colocar o seu like e comentar e fui.